Bom, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de cuidado centrado no paciente, desfecho clínico e seus indicadores de resultado, coordenado pelo grupo de benchmark em enfermagem, Rosemeire. Então, eu queria pedir a todos que alterassem os seus nomes, né, no que aparece aqui na janelinha de cada um. Para quem não sabe, é só clicar nos 3 pontinhos ali no alto e renomear. Se possível, colocar também o nome da instituição a que vocês trabalham, que vocês atuam, para facilitar o bate-papo, né, a conversa entre o palestrante e todos. Se possível, também deixem as suas câmeras abertas para a gente se ver, né, se olhar, se conhecer. E que as perguntas a gente vai fazer no final da apresentação. Vocês podem mandar as questões, as dúvidas, os comentários pelo chat, que a gente vai estar aqui de olho e tentar responder a todas dentro do possível. Se a gente não conseguir responder todo mundo, depois a gente coleta essas informações, se for o caso, a gente manda por e-mail, manda por mensagem, mas a ideia é responder todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Rose, fica à vontade. Eu vou colocar aqui a telinha do Ricardo. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Márcia, obrigada pela introdução. Muita gente, né? Que bom. Sim. Nessa tarde. E deixa eu me apresentar, meu nome então é Rose, eu sou enfermeira de formação, trabalho aqui no Hospital das Clínicas, sou coordenadora de ensino do programa aqui de pós-graduação aqui do HC, e também faço parte do programa do CQH desde 2006. Então, desde 2006 participo, né, do grupo Benchmark de Enfermagem, discutindo indicadores relacionados à assistência de enfermagem. Então, desde que eu comecei com pediatria e depois fui para radiologia. Então, desde 2006 aqui dentro do programa do CQH. E também quero agradecer essa oportunidade, né, de participar desse evento, o Dr. Milton, que é o nosso coordenador, né, e a Márcia e o Cláudio pelo apoio para a realização desse evento, tá bom? Como a Márcia disse, aqui a gente vai, hoje, o nosso tema a ser apresentado pelo meu colega Ricardo, vai ser cuidado centrado no paciente, tá? Desfecho clínico e seus indicadores de resultado. Vai ser uma apresentação bem interessante. Eu conheço o Ricardo desde a época da Rebraensp, não sei se vocês conhecem, era a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Eu representava o Instituto de Radiologia, né? Então, representava a enfermagem e diagnóstico por imagem, e o Ricardo, a PH, né? Atenção, me ajuda, Ricardo, a PH, que é a atenção pré-hospitalar móvel. Pré-hospitalar. Então, a gente discutia a segurança, eu na radiologia e o Ricardo na parte dele, né? Então, foi muito interessante. Desde então, acho que cada um seguiu uma trajetória, né, Ricardo? Eu fiquei na radiologia um tempo e hoje eu estou aqui no PROASA, num programa de pós-graduação com alunos, né? E agora eu vou deixar para o Ricardo se apresentar e, a seguir, ele já entra com a apresentação dele, tá bom? Então, eu peço que, quando o Ricardo estiver apresentando, já pode fazer as perguntas que surgiu a pergunta, já manda no chat, tá bom? E, terminando a apresentação do Ricardo, a gente responde as perguntas e abre para discussão. Tudo bem? Vai lá, Ricardo, conta aí um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente ao CQH, ao grupo, gostaria de agradecer também à APM, gostaria de agradecer a Márcia e o Cláudio aí pelo apoio, e a Rose pelo convite e por tantos anos de amizade, coleguismo que se solidificou, na verdade, né? Através da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a Rebraensp, que a gente acabou, na verdade, nós somos aí os pioneiros aí desde a criação da Rebraensp, né? Eu sou enfermeiro de formação, sou bacharel e licenciado na área de enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos, sou especialista na área de APH, atendimento pré-hospitalar, em trauma, que deu motivo
para fazer parte da Rebraensp e também a dissertação do mestrado, que é em segurança do paciente nas viaturas de atendimento pré-hospitalar. Mas aí, como a Rose falou, a gente vai caminhando, vai galgando outros caminhos. Fui para a área de qualidade, segurança, gestão, né? E hoje eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria e presto consultoria especificamente para uma empresa que chama Mudita Care. Eu estou como Care and Experience Science dessa empresa. Nós trabalhamos com a questão de experiência do paciente 4.0. Então, a gente sai lá da ponta, da porta de entrada do pronto-socorro inicialmente no meu primeiro trabalho, né? E hoje eu trabalho diretamente com essa área de experiência do paciente, qualidade, segurança e muito voltado para a questão de desfechos clínicos e a questão do cuidado centrado. É uma área que muito me cativa, porque eu acho que a Rose, que me conhece um pouco, sabe o quanto a gente valoriza a questão da formação do enfermeiro. E o enfermeiro é um profissional que tem uma habilidade muito grande para poder trabalhar junto com os demais colegas profissionais da equipe multi, mas o enfermeiro tem aquele quê, né, um pouquinho aquele quê diferenciado para a gente trabalhar o cuidado centrado. Não vemos isso acontecer muitas vezes em várias instituições, né? Muitos profissionais hoje em algumas instituições já estão trabalhando a questão do cuidado centrado, já estão trabalhando a questão do desfecho clínico para chegar na medicina baseada em valor, que eu acho que é o que a gente mais procura hoje, né? Trabalhar a questão de valor, né? Mas que tipo de valor que a gente entrega para o nosso paciente, para o nosso cliente, ou nós mesmos, né? Eu acho que nesse período de pandemia, espero que todos estejam bem, os familiares de vocês também, mas se infelizmente alguém chegou a passar pelo momento Covid em casa ou na família, sabe o quão difícil, né, é a gente trabalhar essa questão do desfecho, né, trabalhar a questão do cuidado, né, principalmente nesse momento que tudo é muito incerto, né, tudo é muito incerto ainda. Então, agradeço o convite novamente, e a gente, se deixasse, a gente teria que bate-papo para muito, muito tempo. Eu até fiz algumas sugestões aí para a Rose, para a Márcia, que eu acho que esse nosso primeiro contato aqui, como eles são noções, a gente só tem como trabalhar inicialmente por 1 hora, né? A gente tem só como trabalhar com noções, mas que fica aberta aí uma possibilidade aí de vocês pedirem aí, todo mundo fazer um pedido aí no chat depois, né? Para a gente montar um curso, por exemplo, né? Para a gente trabalhar a questão do desfecho clínico muito mais a fundo, como a gente vem discutindo, né? Com algumas outras instituições. Então, muito obrigado. Só colocar para o pessoal que nós fizemos uma prévia antes dessa nossa apresentação. Falei, Ricardo, vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Para o pessoal pedir mais, né? Viu, Márcia? Para o pessoal pedir mais, porque assim, a gente foi discutindo os pontos, gente, é muito interessante as discussões, né, que a gente foi tendo ao longo dessa prévia que nós fizemos, tá? Então, gente, aproveitem bem a apresentação do Ricardo e estamos abertos também às perguntas, tá bom? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, então. A Márcia, se você passa para mim, coloca para mim, ou eu passo por aqui? Você pode passar por aí, se mais fácil, talvez seja mais fácil. Pode, fica à vontade. Ok, então vamos compartilhar aqui. Ok. Vamos lá. Ok? Todos conseguem visualizar? Sim. Sem problema? O som também tá bom? Sim. Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho, pessoal. A proposta que foi passada era falar sobre, né, foi um desafio, na verdade, né? Quando a Rose me fez o convite, ela falou, olha, na verdade o webinar é 1 hora, mas nós temos menos que 1 hora para falar tudo isso. Eu falei, então vamos lá, vamos tentar resumir, mas trazer um conteúdo de qualidade para os colegas que estão aí assistindo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado centrado no paciente, desfecho clínico e os seus indicadores de resultado, né? Então, quando a gente fala, na verdade, em cuidado centrado,
Eu até trouxe uma pequena agenda aqui para a gente seguir, falar um pouquinho dos conceitos, né, do que é o cuidado centrado, os modelos de referência desse programa, falar um pouquinho sobre o Value-Based Healthcare, né, o modelo de medicina baseada em valor, ou valor, né, em saúde, e os desfechos clínicos e alguns dos seus indicadores, né. Eu trouxe essa imagem, na verdade, para a gente começar com uma provocação, né, uma provocação positiva, né? Então, assim, quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, a gente tem aquela grande diferença, né? E a pergunta, será que nós estamos ouvindo ou será que nós estamos escutando os nossos pacientes, né? E aí, quando questionamos assim, mas será que há diferença entre ouvir e escutar? Né? Então, na verdade, quando a gente fala em ouvir, a gente está falando principalmente nos órgãos do sentido, né? A gente está falando naquela questão do que capta, né? O que o meu ouvido capta da informação do outro, né? Quando a gente fala em escutar, o cuidado centrado tem muito isso, né? O escutar é a compreensão, na verdade, né? É o processamento do que foi falado, mas com aquele olhar diferenciado, né? Com o olhar com o paciente no centro das atenções, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para falar um pouco de cuidado centrado, eu quis trazer aqui para vocês 3 definições, né? Para a gente ver que realmente, assim, o termo cuidado centrado, ele tem uma especificação, mas se a gente for desmembrar, e a gente for ver aqui a definição de cuidado, centrar, né? E de paciente, são definições completamente que parece que elas não se encaixam muito bem, né? Então, assim, a definição de cuidado, pelo dicionário, a gente percebe que é uma demonstração de atenção, né? De cautela, um capricho ao realizar algo, zelo, né? Também tem a questão do cuidado, como nós, da área da saúde, que é aquela preocupação, ele necessita de cuidados de saúde, né? Quando nós falamos em centrar, então a questão do verbo é tornar central, né? Fazer convergir para o centro, né? Ocupar o mesmo lugar, ou seja, centralizar, né? E quando nós falamos da definição de paciente, olha que interessante, né? É aquele que tem paciência, né? É capaz de aguentar algo com resignação. Então, olha o nosso paciente, coitado, né? Já tem que ter paciência, ele tem que aguentar com resignação. Ele vem de uma palavra que deriva do latim, né? Do patiens e do patior. Ele vem da palavra sofredor. Então, é uma pessoa que ali com resignação, paciência, com sofrimento, né? E o paciente é aquele que espera, né? Então, teoricamente, é uma pessoa que precisa de cuidados, né? De cuidados médicos, mas teoricamente, pela definição, é aquele que espera. Então, ou seja, eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar, né? Eu sou passivo àquela condição de poder me pronunciar, né? Então, quando a gente fala no termo de cuidado centrado, a gente vai ver que tem bastante diferença em relação a isso, né? E eu trago para vocês também algumas falas do grande Sir William Osler, né? Para quem conhece, ele é o pai da medicina moderna. Agora nós temos aí para a enfermagem, nós temos a visão da Florence, que também foi vanguardista nessa questão de tratar o paciente, né, de uma forma diferenciada, e o Sir William Osler, né, no período aí de 1849 até o ano do seu falecimento, ele tem, na verdade, algumas frases importantes e elas são provocativas. Então, uma das frases que eu achei bem interessante trazer aqui para o nosso bate-papo é o seguinte: um médico, né, então um bom médico, ele trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Então, ele já tinha esse conceito, né, no século XIX, né? O método natural de ensinar os estudantes de medicina, né, ele deve permear com o paciente, né, então começar com o paciente, continuar com o paciente e terminar com o paciente, ou seja, usando o livro como uma ferramenta apenas para servir ao paciente, né? E essa terceira frase dele que é muito interessante, né? Ao se observar um homem manusear um paciente, é fácil reconhecer se ele possui ou não treinamento adequado. E esse propósito, 15 minutos à beira do leito, equivalem a 3 horas de escrivaninha. Ou seja, será que nós estamos perdendo mão com o tempo? Será que os processos estão mudando de alguma forma? Que nós estamos deixando de estar beira-leito
e nós estamos muito mais focados em resolver problemas, apagar incêndio, seguir protocolos, mas de uma forma talvez não tão positiva e que a gente está ali, né, esquecendo um pouco desses 15 minutos, né? Mas isso é característico, sim, do nosso modelo. Nós ainda temos um modelo hospitalocêntrico, né? Algumas instituições já têm mudado, né? As instituições que trabalham com foco centrado no paciente e também com a medicina baseada em valor, já tem mudado bastante essa questão do modelo assistencial, né? O modelo hospitalocêntrico é um modelo assistencial. Então, se a gente observar, o modelo hospitalocêntrico, ele está vinculado, né? Ele está centrado ou no hospital, na instituição, ou no profissional médico, né? E aí nós temos que trabalhar essa questão, ou seja, pratinhos rodando, né? Aquela história de pratinhos rodando, e a gente equilibrando todos os pratinhos, né? Então eu tenho que ver a questão de precificação, então preço, né? Quanto custa isso, né? A questão da inconveniência no sentido de é conveniente ou não pedir um raio-x, quantos raios-x eu posso pedir, quantos ultrassons eu posso pedir, quanta a fonte pagadora vai me retornar em relação a isso, faz parte do rol, não faz parte do rol, quer dizer, nós temos tantas regras a seguir, né? A questão da falta, né? Uma lacuna, na verdade, a falta da coordenação, então, assim, da coordenação de uma forma coordenada mesmo, né? De uma forma ordenada, né? Uma equipe multiprofissional, né? Às vezes a gente recebe o mesmo paciente, só que com diversos profissionais diferentes, fazendo a mesma pergunta, né, e não lendo o prontuário, e aí atendendo, na verdade, aquela questão. É diferente, claro, de protocolos de segurança, quando a gente vai lá e pergunta o nome do paciente, é claro, eu tô seguindo um protocolo de segurança, e ele vai falar, poxa, mas eu estou internado aqui há 5 dias e você ainda não me conhece? Não, eu conheço, mas é uma questão de segurança. Mas é diferente chegar e falar, o que o senhor está sentindo? Né? Ou o senhor deu entrada com algum problema relacionado, por exemplo, a apendicite, o senhor já operou ou não? Quer dizer, informações básicas que às vezes está no protocolo, no prontuário, na passagem de plantão, e a gente observa que a passagem de plantão é um problema nos hospitais hoje, né? A gente sabe que hospitais que colocam ferramentas, como por exemplo o SBAR, eles têm grandes pontos positivos em relação à questão da comunicação. E falar em comunicação, a gente fala agora em relacionamento, né? Então, ali, a questão do relacionamento enquanto equipe, enquanto colaboradores e enquanto paciente com o médico, né? Então, por exemplo, ele não atende novamente, eu preciso falar com ele, ele não está disponível, né? Em que momento que eu consigo falar com ele? E o próprio gerenciamento do tempo, né? Nós estamos na área da saúde, trabalhamos na área da saúde, mas nós não estamos 24 horas ligados na área da saúde, né? Nós temos a nossa vida pessoal, nosso estudo, nosso lazer, a nossa família. Eu acho que esse momento de pandemia trouxe muito isso, né? A gente ficar cada vez mais próximo àqueles entes queridos, né? Então, o modelo hospitalocêntrico, ele dificulta um pouco a questão do cuidado centrado, né? Porque ele não roda em função do paciente. E aí, da Almeida, ele traz um pensamento também bastante interessante, que é uma provocação, por que o cuidado não é centrado, né? Então, ele coloca aqui problemas na relação do profissional com o paciente. Então, a gente vê que há problemas na relação, né, entre o profissional e o paciente. Ele tem sido atribuídos ao fato de que muitos profissionais de saúde concentram a atenção, né, nas atividades, no tratamento, né, na questão da doença, e não na pessoa, né? Nem na vida dessa pessoa, e muito menos no problema de saúde que essa pessoa vive. Quem trabalha cuidado centrado sabe que um dos princípios é a gente trabalhar essa questão da identificação, da valorização e da individualidade, porque assim, quem vive com uma doença é apenas ele que sabe essa questão, porque ele vive 24 horas com aquela doença. Então, se ele tem um tumor e ele tem uma dor específica por conta desse tumor, esse paciente sabe em que momento que dói, se dói mais de dia, se dói mais à noite, se ele toma determinada medicação e essa medicação realmente melhora a dor ou não, né? Ou quando ele fala, estou com dor, e a gente tem que valorizar. É claro que a gente sabe que no meio da saúde, nesse formato hospitalocêntrico,
a gente também trabalha muito aquela questão de dizer que o paciente é poliqueixoso, né? Que a família é poliqueixosa, que a família às vezes atrapalha o plano terapêutico, que na verdade não é. Se a gente souber trabalhar com as ferramentas corretas e a metodologia correta, a gente consegue envolver a todos, né? A família é um fator fundamental hoje dentro do cuidado. A família é fundamental. E a gente até vê muitas instituições que vocês devem perceber, né, vocês todos, né, que trabalham em instituições de saúde também, às vezes tem lá a plaquetinha, né, apenas a permanência de um acompanhante. E a gente costuma dizer, né, quem trabalha com cuidado centrado, mas familiar não é acompanhante, ele é familiar, né? Então, assim, familiar, então, assim, eu preciso ter o meu pai do lado, a minha mãe, né? Então, é claro que a gente sabe que em relação à criança, em relação ao idoso, a gente tem condutas aí do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e Adolescente, que garante, né? Mas ali aquela, vamos dizer, aquela meia-idade ali do adulto, muitas vezes ele está muito susceptível àquela questão, né? Será que ele gostaria que quem estivesse ao lado dele fosse o vizinho? Às vezes o vizinho é a família dele, né? Ou às vezes o companheiro. A gente tem modelos de famílias diferentes hoje, né? Então, de repente, eu tenho um companheiro, ou eu tenho uma companheira, né? Ou eu sou adotado e eu tenho uma mãe adotiva, então eu quero ela do meu lado naquele momento, né? Então, a gente precisa prever isso. Então, família não deveria ser considerado visita, né? A gente deveria falar assim, olha, eu libero um acompanhante e alguém que você queira da sua família, né? Acho que seria mais provável, mas tem mudado bastante. Graças a Deus a gente percebe que tem mudado. E o termo mesmo cuidado centrado no paciente, ele foi incluído na primeira vez, né? A gente tem um termo realmente bem escrito, né? Através do Institute of Medicine em 2001, né? E ele traz a questão do cuidado respeitoso, responsivo às preferências, né? Com necessidades e valores individuais, né? Então, tudo isso relacionado com os valores do paciente. E que esses valores do paciente, ou seja, lembram da escuta, que a gente falou no comecinho, né? Então, ouvir é uma coisa, né? Escutar. Então, essa escuta vai me gerar valores que aquele paciente tem relacionado a tipo de tratamento, cultura, conhecimento, né? A gente tem que valorizar todo tipo de formação, né? E que isso nos ajude na tomada de decisão clínica. Então, quando nós falamos em desfecho clínico, a gente já começa a relacionar essa questão do cuidado centrado, né, com o desfecho clínico. E o cuidado centrado no paciente, ele veio por muitos anos a gente utilizando essa terminologia, né? Ele ainda é abordado em algumas instituições, em algumas metodologias, né? Mas o The Picker Institute, na verdade, uma instituição, uma ONG europeia, ela tem o intuito de trabalhar a questão da experiência do paciente através de desfechos, né? Então, eles avaliam, né? Eles não são preditivos nem mandatórios, eles não ditam regras, na verdade, para serem usados, mas eles ouvem, eles escutam, na verdade, né? E aí eles definiram que o cuidado centrado no paciente, né, é uma abordagem que os profissionais, eles desenvolvem uma parceria com pacientes e familiares, né, para que haja uma mudança na satisfação desse paciente, desse tratamento, né, e toda a gama de necessidade desse paciente em relação ao seu tratamento. Então, o cuidado centrado no paciente, ele foi evoluindo a partir do momento que a gente começou a envolver o paciente, os familiares, e aí nós começamos a envolver os colaboradores, os profissionais, e começar a envolver as instituições. Então, toda a equipe multi e toda a instituição, ela também faz parte do cuidado centrado, né? E aí, então, nós começamos a trabalhar o cuidado centrado na pessoa. Hoje, por exemplo, nessa fase de pandemia, a gente tem visto muitas ações relativas a isso, né? Muitos profissionais, por exemplo. Então, quando nós temos aqueles programas, né, Cuidando de Quem Cuida, por exemplo, né, é um programa que eu tenho que me preocupar com quem está cuidando lá na linha de frente, né? E a pandemia agora trouxe uma questão, inclusive, de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, trazendo dados que 79% de profissionais, na verdade, estavam sofrendo algum tipo
de estresse ou algum tipo de questão emocional abalada, ou mesmo 34% desses evoluíram para burnout inicialmente, né? Então, assim, é muito difícil estar na linha de frente hoje, né, com essa questão do Covid, né? Então, o termo cuidado centrado na pessoa, nós temos que envolver todos da instituição, né? Todos. E ele é utilizado, inclusive, para descrever atividades, para descrever políticas em saúde, né? E também em alguns sistemas, uma abordagem que vai dar orientação, suporte, informação necessário para as pessoas, né? Para que elas possam ter condições de tomar decisão sobre a sua própria condição de doença, no gerenciamento e no tratamento, né? E para isso, eu trago uma referência bastante importante, que é quais são os 4 princípios, né, que nós temos no cuidado centrado. O cuidado centrado hoje, ele está evoluindo, né, e nós temos aí questões como, por exemplo, o IHI coloca 8 definições, né, 8 diretrizes, 8 dimensões, né, nós temos outros exemplos que eu vou trazer para vocês, mas o princípio de tudo, ele começou com esses 4 fatores fundamentais, que é, o cuidado ele tem que ser personalizado, né, o cuidado ele tem que ser coordenado, o cuidado ele é capacitante, então nós temos que pensar sim na questão de educação, né? Educação familiar, educação do paciente, educação do colaborador, né? E tudo isso é pautado em 3 pontos importantes. A pessoa é tratada com dignidade, compaixão e respeito. Se eu tiver isso, eu já estou começando a trabalhar uma visão focada, centrada no paciente. E aqui eu deixo 2 referências para vocês. Eu acredito que possa ser compartilhado depois dessa apresentação, se vocês tiverem interesse. Então, essas referências ajudam bastante, né? Então, esse modelo do cuidado, ele é descrito pelo Health Foundation, na verdade é inglês, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que dá origem ao NHS, que é um dos melhores programas de saúde, né, do mundo, e também pelo Institute for Patients and Family Centered Care, que é um instituto de cuidado centrado na família e paciente, que inclusive traz grandes avanços para nós no cuidado centrado à criança, né, ao paciente pediátrico, na verdade, né? Então, a gente também tem que pensar nessa questão, como envolver a família no cuidado do paciente pediátrico, aquele que não fala, que não responde, né, que não consegue responder para nós um NPS, né, um AIDCAPS, né? Então, a gente tem aí em 2014, desculpa, e em 2014, o Proqualis aqui no Brasil, em parceria com a Fiocruz, no Ministério da Saúde, eles fizeram a tradução desse documento, que é o Person Centered Care Made Simple, que ele fala sobre o cuidado simplificado, na verdade, uma forma simplificada de trabalhar o cuidado centrado. Ele está disponível também na internet para poder baixar. E o The Health Foundation, ele trouxe para o NHS, o modelo inglês, o princípio do cuidado centrado. Então, em 2009, a Inglaterra teve a possibilidade de reescrever, na verdade, a Constituição, né? E na Constituição, na Inglaterra, o cuidado centrado na pessoa, ele é privilegiado, né? Então, ou seja, ele está contemplado na Constituição. Então, todo serviço de saúde, ele tem por obrigação trabalhar a questão do cuidado centrado. Então, quando ele foi estruturado, né, ele teve a ideia de apoiar as pessoas na prática, né, e na formulação de políticas. Ou seja, o cuidado centrado ele também serve para que ele ajude a formular políticas e diretrizes, né? E dentro da Constituição do Reino Unido, então a última frase, inclusive, da Constituição é o último parágrafo. Ele fala: queremos que o Reino Unido tenha um sistema de saúde de maior qualidade, seguro, efetivo, centrado na pessoa, oportuno, eficiente e equitativo. E eu trouxe um exemplo bem interessante para vocês e bem atual. Todos acompanharam, né? A gente teve aí há 2 dias atrás a questão da vacinação, né? A primeira vacina feita do Covid na Inglaterra, através do sistema inglês, né? Do NHS. Então, olha que interessante, né? Nós temos ali em cima
um grupo de enfermeiras conversando sobre a abordagem, como que vai ser feita essa questão da aplicação da vacina. Ou seja, o cuidado centrado, nós vimos isso, né? Ele é capacitante. Então, nós temos que discutir, treinar, né? Então, é feito um treinamento, uma abordagem. Então, vê que uma, né, acaba tocando a outra para poder mostrar o local correto ou como nós vamos orientar os nossos pacientes. Na figura de baixo, ela orienta a paciente, que é a nossa querida, né? Ela foi aí, ficou famosa pelos seus 5 minutos aí de fama, né? A Margaret Keenan, né? Na verdade, a vovó Meg, né? O pessoal apelidou de vovó Meg, a senhora de 90 anos, que foi a primeira a receber a vacina. Então, assim, ela está recebendo todas as orientações. E olha que interessante, no cuidado centrado, eles prevêem, inclusive para vacinação, além da orientação que a enfermeira está passando para ela tem um termo para ela assinar, um termo, né, de responsabilidade, né, como se fosse um termo de consentimento, um termo de consentimento informado, na verdade, né? Então, ela assina e ela recebe ali a primeira dose, né? Vamos dizer, a querida com 90 anos, e perguntam para ela o que ela gostaria de ganhar de aniversário, que ela faz aniversário nesses dias, ela falou que o maior presente ela já recebeu, que é para ela poder passar o ano novo junto com a família dela, né? Então, vejam quanto que é importante. Mas olha todo o ciclo do cuidado centrado, né? Como que ele impacta em tudo isso. E aí eu chamo a atenção, na verdade, para uma certificação muito importante que nós temos, né? Nós temos já 700 instituições do Planetary International em 23 países, né? E temos aqui no Brasil, o Planetary Brasil, ele é representado pelo escritório do Planetary do Einstein, né? Um time muito de primeira, grandes amigas aí que fazem um trabalho muito incrível de levar para as instituições a questão do cuidado centrado, para a melhoria da experiência do paciente. Então, aqui nós temos todos os princípios do cuidado centrado para a certificação Planetary, e o Planetary ele é focado mesmo, né? Então, no staff ali, então na equipe, na liderança, ele é focado na comunidade, ou seja, com todos, na instituição como um todos, né? E no paciente, e olha que interessante, né? No amor, né? Que os pacientes, no amor de cada um. A gente até lembra daquela campanha, né? O paciente é o amor da vida de alguém. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, o cuidado centrado, ele prevê todos esses princípios, né? Hoje nós temos 3 instituições aí certificadas no Brasil, o Planetary, o próprio Einstein, né? A CD, o Hospital Mãe de Deus, né? Rio Grande do Sul, né? Outras instituições aí participando do processo de certificação. Então, isso é bastante interessante. Para quem tiver interesse também, dá uma olhada nesse material do Planetary, que ele traz muita coisa importante no conceito do cuidado centrado. E eu trouxe para vocês também uma pesquisa de panorama de mercado que nós acabamos de publicar essa semana, a primeira pesquisa brasileira sobre experiência do paciente aqui no Brasil, né, através da Mudita Care. Também o e-book está liberado para vocês baixarem, gratuito. E olha que interessante, 16% dos entrevistados, os pacientes, eles afirmam que gostariam de escolher a sua instituição de saúde com base nas avaliações. Só que apenas 8% de fato conseguem escolher dessa forma, né? Ou seja, a gente está falando ali apenas de 16% dos pacientes que foram entrevistados e responderam essa questão, né? Então, assim, dar oportunidade ao paciente escolher a instituição que ele quer, baseado em avaliação e baseado em retorno, é muito importante. Hoje, a transparência ela é fundamental. As instituições elas devem ter o conceito, né, de transparência, colocando dados, colocando resultados, colocando, né, isso tudo à disposição do paciente. Isso facilita muito. As instituições que colocam isso, elas já trabalham com foco, né, concentrado no paciente. Por exemplo, quanto tempo será que eu demoro para chegar no pronto-socorro, né? E dentro do pronto-socorro, qual é o tempo que vai demorar o atendimento? Então, a partir do momento que eu coloco isso no website da minha instituição, eu já estou pensando no cuidado centrado, né? Já estou pensando no paciente, né? 58% dos entrevistados perceberam que o tempo de contato com o time assistencial foi moderado, curto ou extremamente curto. Ou seja, né? Qual a percepção que o paciente tem em relação ao cuidado? Né? Então, veja, 58%, quase 60% acham que o tempo que o time assistencial passa ao lado do paciente é pouco, é curto, né? Então, isso é uma questão para a gente poder pensar.
E aí, fazendo um breve resumo do que é desfecho clínico, ele é um conjunto de indicadores de saúde que, na verdade, ele prevê algumas dimensões como qualidade de vida, mortalidade, o aspecto emocional, psicológico, né? E também outros, de acordo com cada patologia, com cada instituição, ela pode trabalhar também os seus modelos. E o desfecho clínico, ele é pautado muitas vezes em toda a jornada do paciente, que é aquele período onde o paciente começa desde o momento que ele sente a primeira dor e ele vai procurar uma consulta, inicialmente clínica, né, ou cirúrgica, até o momento que ele passa por uma internação e ele tem alta e continua no pós-alta. Então, os desfechos clínicos, eles são importantes por quê? Porque eles vão nortear a questão que a gente gostaria de trazer aqui para falar da medicina baseada em valor, ok? Então, os desfechos clínicos, eles são bem importantes. O pai, na verdade, o grande pensador do desfecho clínico é o Michael Porter, e ele traz ali na sua fala, né? No minuto em que a organização começa a relatar desfechos, esses desfechos estão ficando transparentes, e o processo de melhoria decola. Então, acontece sempre, é uma lei da natureza, é a força da gravidade. Ou seja, a partir do momento que a gente trabalha com desfecho, mede, consegue quantificar, consegue trabalhar esses dados e consegue colocar melhoria através desses dados, a gente consegue, então, desenvolver realmente um bom processo de garantia de qualidade, segurança e melhor experiência também para o paciente e a questão da medicina baseada em valor com redução do custo. A gente tem um grande pensador, um grande colega, né, que também estuda essa questão dos desfechos clínicos, que é o Clemente Nóbrega, e ele traz uma fala para a gente, né? Não se trata apenas de comodidade ou conforto, mas é entrega de valor. Porque muitas vezes a gente associa que a satisfação, a questão da experiência está muito ligado, né? Ou o próprio desfecho ele está muito ligado com comodidade ou conforto. Na verdade, não é. É entrega de valor. Que tipo de valor nós estamos entregando? Né? Se a gente está falando, na verdade, em desfecho, que tipo de entrega inclusive no pós-alta, né, de que tipo de entrega esse paciente ele vai ter. E aí a famosa fórmula, né, de valor do Michael Porter, que é o valor, ele é o desfecho clínico e a experiência do paciente durante todo o processo que ele passou, dividido pelo custo do tratamento. E aí a gente não pode esquecer que também quem faz parte do cuidado centrado, né, do desfecho clínico e também aí da questão do valor, são as operadoras. As operadoras também fazem parte. Então, o sistema todo faz parte. Né? Ninguém é isolado. A gente não consegue trabalhar, né, se a gente não trabalhar a questão de sistemas, de rede. Né? Se a gente não trabalhar esse conceito, a gente não consegue. E a medicina baseada em valor, ela vem trazer isso, na verdade. Né? Um objetivo de ampliar, através da escolha do paciente, que a gente trabalha em conjunto com os pacientes, os melhores custos, ou seja, diminuir, por exemplo, a questão de solicitação de exames. A gente vê que muito, né, a gente se solicita um exame, às vezes desnecessários, né? Nós já temos modelos trabalhados, né, hoje no Brasil, muitas instituições trabalham o Triple A do IHI, né? Alguns até trabalham com a questão do Quadruple A, né, que é a alegria no trabalho, então, mas o CEO do IHI, ele fala, se você conseguir atingir esses 3 objetivos, da experiência do cuidado, o custo per capita e a saúde populacional, tudo centrado no paciente, você consegue criar um ambiente bom para trabalhar, um ambiente feliz, né? Então, a gente consegue trabalhar esse quarto momento aí da felicidade. E eu trago para vocês aqui modelos, né? Como foi pedido, de instituições que trabalham a questão do desfecho clínico, né? Por exemplo, o AISHON, nós temos instituições aqui no Brasil que trabalham a metodologia AISHON, né? O AISPOR, que é do HERO, né? Nós temos uma instituição que trabalha a questão do câncer de próstata, né? E é uma excelente referência para quem estiver procurando alguma coisa relacionada à oncologia. Nós temos também uma instituição australiana que trabalha a questão dos standards, né, para segurança e qualidade do paciente, o NSQHS, e a gente tem um modelo, inclusive, nacional. Eu quis trazer para vocês que ele já tem um modelo, né, que está sendo desenhado, um modelo do PAD, que é do Clemente Nóbrega, a questão produzida pelo Inovatrix, e mais uma questão aí de parceiros, e é um modelo que a gente espera aí que tenha grandes resultados aí no modelo nacional. O AISHON, então, ele trabalha com stand sets, na verdade, né?
Então, ele coloca para nós um padrão de indicadores, né? Esses padrões globais, eles medem desfechos, e esses desfechos eles têm um foco na saúde baseada em valor, e esses stand sets, né? Vocês têm diversos, nós tínhamos 23 stand sets, mas agora eles já têm um número um pouquinho maior, e todos baseados na funcionalidade, na confiabilidade e na conveniência. E nós temos aqui, inclusive ali acima eu trouxe para vocês, o mais novo stand set que tem, que é o do Covid, ali onde nós temos uma paciente tocando a outra, né, no nosso novo complementar agora, né? E esse stand set, ele traz a questão do Covid, porém, ele foi escrito de uma forma bem rápida, ele foi publicado de uma forma bem rápida, porque o stand set ele demora em média 18 meses, né? Praticamente quase 2 anos aí para ser publicado, porque tem todo um estudo por trás, levantamento de dados, análise de dados, é feito um benchmarking com as instituições, né? E o iShon ele faz esse benchmarking. Então a ideia dessa grande rede é fazer esse benchmarking entre as instituições que utilizam, para ver como que os resultados estão sendo validados e avaliados de acordo com cada instituição. E esse do Covid é novo ainda, né? Ele foi lançado em outubro, então ainda não há resultados, vamos dizer, propriamente dito, apesar de que grandes instituições aqui em São Paulo já estão aplicando, né? Já tem resultados próprios da instituição, né? E agora a gente espera aí que a gente consiga ter essa questão da publicação, né? Desses resultados para que sejam feitos esse benchmarking, né, entre as instituições. Eu só vou mostrar rapidamente, por causa do tempo, acho que a gente deve ter perguntas aí para responder, então eu vou mostrar para vocês aqui só 10 tendências que a AIS por trás, para a questão da top 10 aí para 2020, para a questão da medicina baseada em valor, e é um pouco do que eu falei, né? A questão, então, de trabalhar com evidências, reais evidências no mundo, a questão do valor das medicações, trabalhar a ideia de novas terapias, né? De cultura de novas terapias, a questão de trabalhar a medicina baseada em valor com a questão associada com as fontes pagadoras, né? Uma questão de acessibilidade e equidade a todos, né? Pensando, inclusive, nesses modelos novos de forma de pagamento, primar pela questão da transparência, como eu falei, né? A questão da transparência é bem importante, né? Trabalhar com questões digitais e tecnológicas cada vez mais avançadas, e a gente percebe isso como tem aumentado. A população vem envelhecendo cada vez mais, então não esquecer dessa fatia da população e trabalhar bem essa questão, né? E uma medicina de precisão, através de dados, né? Então, trabalhar a Big Data, né, na verdade, em relação à questão dos dados, que sem dados nós não fazemos nada, ok? Eu acho que tem mais algumas coisas para passar, mas a gente pode conversar um pouquinho. Eu trouxe só esse case de sucesso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é uma instituição que foi uma das primeiras aí a utilizar o padrão da iShon, né? Eles começaram, na verdade, em 1993, a Martini Clinic, ela fica vinculada à Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Depois de um certo tempo, eles passaram para o modelo iShon, mais ou menos em 2005, eles passaram para o modelo iShon, e eles tiveram resultados assim fantásticos. É uma clínica especializada no câncer de próstata. Ela é a maior, considerada a maior clínica de tratamento de câncer de próstata do mundo, né? Então, eles tiveram, através do uso dos padrões, né, do stand sets da iShon, especificamente para essa patologia e outras que eles vêm trabalhando, eles tiveram uma fidelização dos pacientes. 98% dos pacientes que são atendidos recomendam a clínica, então o NCAPS deles, o NPS deles é muito positivo, né? Houve uma melhoria muito grande dos processos internos, inclusive com a redução do turnover, né, da troca e do dimensionamento de profissionais, aí dessa questão de saídas e entradas de profissionais, uma melhoria muito grande da prática médica, né, uma prova efetiva de qualidade, com uma redução de custos e aumento de 18% no faturamento, né, uma otimização inicialmente de 34,7% de resultados de sucesso e com desfechos considerados positivos. Vejam vocês, na Alemanha como um todo, essa margem de desfecho clínico positivo
para câncer de próstata, ele está em torno de 75,5, na Alemanha como um todo. E apenas na clínica, eles tiveram, no primeiro momento, 34,7 de desfechos positivos. E hoje, muito mais, né? Devem ter resultados aí muito mais positivos. E só para finalizar, pessoal, eu trago aqui algumas instituições que trabalham com cuidado centrado e que trazem referências ótimas para a gente poder pesquisar e também buscar para nossas instituições. O Patients Like Me, ele é muito interessante, porque ele é como se fosse um Facebook, só que para pacientes que têm diversos tipos de patologia. Então, eu me inscrevo no Patients Like Me, todo dia vem um SMS ou um e-mail com essas carinhas embaixo, né? Today I am feeling. Então, como que você está? Você clica e manda para eles, e se você não estiver bem, eles entram em contato com você através do chat, né? Para saber o que está acontecendo, ou você pode interagir como se fosse um Facebook, no sentido, por exemplo, eu sou um paciente que tenho ELA, foi diagnosticado com ELA. Eu entro no grupo específico de ELA. E aí, eu me apresento e digo, olha, pessoal, eu recebi a notícia hoje, o diagnóstico hoje que eu estou com ela. E eu estou totalmente perdida, eu não sei o que fazer. E as pessoas vão te acolher. Olha, eu já tenho ela há 10 anos, há 20 anos, eu sou mãe de paciente com ela, então você procure os seus direitos através do governo, você vai ter acesso à medicação através de tal programa. Então, as pessoas formam uma rede, na verdade, uma rede positiva de acolhimento, né, de cuidado realmente centrado no paciente, né? A gente tem ali o Instituto do Cuidado Centrado no Paciente e Família, como eu falei, que tem grandes exemplos e grandes prompts, na verdade, voltados para família e crianças, ok? A gente tem o Language of Caring, que é um braço, na verdade, do Planet Tree, que trabalha questões muito interessantes para trabalhar a motivação, a empatia, trabalhar essa questão da humanização dentro das equipes e dentro, né, abordando o paciente. Então, por exemplo, como atividades de dramatização, atividade de grupo focal, o conselho consultivo de pacientes, que é fundamental. A gente vê que, né, o Planet Tree, ele traz isso, o conselho consultivo, e grandes instituições aqui em São Paulo trabalham com o conselho consultivo de pacientes e familiares. Isso é fundamental para discutir processos, legislações, portarias, desfechos, né? Isso é muito fundamental. E o Health Analytics, que é uma grande base para Big Data, para quem quiser conhecer, né, uma grande base aí de Big Data para trabalhar dados, né, dados voltados aí nos mais diversos desfechos e nos mais diversos, nas mais diversas condições clínicas. E aí, para abrir para nossas perguntas, eu vou deixar aí esse último slide aí que mostra um pouquinho do, né, o paciente dizendo ali, por exemplo, né, que ele não é qualquer um, né, não é nada bom nós sermos tratados como qualquer um, né, e ali toda a caixinha toda redondinha, e você tentando encaixar um quadrado num redondo, né, não tem como, né, e do lado ali dizendo, né, os serviços ele tem que pensar, né, que o paciente, de que forma o paciente ele tem que ser tratado, né, então eu tenho que tratar o paciente como ele é adequado, né, como ele merece, né, e nada melhor do que o cuidado centrado, ok? E para finalizar, eu deixo aqui uma frase da professora Alberti, né, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha bastante essa questão do cuidado centrado, e ela coloca uma frase que eu acho que vai remeter lá ao nosso primeiro slide, né? Então ela fala assim, foi no tempo que as memórias foram tecidas, né, e é com o tempo e sem pressa que elas devem ser ouvidas. Então nós começamos a falar de ouvir, escuta, e terminamos a falar de ouvir e escuta. Então, o paciente tem que ser escutado, a gente tem que colocar ele no centro das atenções, para que a gente tenha conseguir trabalhar com modelo de desfechos clínicos, e isso trazer um modelo baseado em valor, que realmente traga valor, reduza custo, diminua o desperdício, né, e que garanta processos sustentáveis, né, que a gente consiga ter processos sustentáveis aí para o futuro. É muito tema para a gente falar em pouco tempo, mas aí agora estamos aí para as diversas perguntas e vamos pensar num curso aí, ou em outras aulas, outros webinars, outros temas aí para a gente discutir sobre cuidados centrados, sobre desfecho clínico, né? Então, estou aberto aí para as perguntas.
Vamos lá. Ricardo, parabéns pela apresentação. Obrigado. É só olhar o chat que está bombando, tá? E eles estão achando a ideia do curso uma ótima ideia, hein? Ó, temos tarefa a fazer depois dessa apresentação. Vamos Tá? fazer. Então, agora o cuidado vai ser centrado nos nossos convidados, né? Cuidados centrados nos nossos convidados. Sim. Então, ó, tá bombando aqui o nosso chat. Obrigada a todos que estão aqui com a gente nessa tarde. E eu acho que assim, essa aula fez nos levarmos a uma reflexão, né? Como que a gente está cuidando do nosso paciente, né? Que valor que a gente está entregando para esse nosso paciente? E aí, pessoal, né? Vamos refletir. Aí, Ricardo, deixa aqui pegar o chat. Márcia, temos tempo ainda? São 17h03. A gente já estourou o tempo, né? Mas você tem mais algum questionamento? Pessoal, vocês têm mais... Aproveitem a presença do Ricardo, que até a gente montar o curso vai demorar, né, Ricardo? Nossa, mas eu fico contente de ver quantas pessoas aí participando. Tem bastante gente agradecendo, parabenizando. Agradeço. Gratidão a todos, gratidão a todos. Muita gente do interior. Muito legal. Que maravilha. Eu acho assim, se cada um conseguir levar um pouquinho, né, dessa sementinha para a sua instituição e a gente começar ali aos poucos e plantando a cultura de centrada no paciente, quem sabe a gente não consegue ter um modelo aí como o modelo inglês, a gente consegue colocar, né, em nível de constituição, exigindo que o modelo seja centrado e que a gente consiga ter esse atendimento com foco, inclusive com as operadoras de saúde discutindo conosco na mesa, a questão do pagamento, né, que a gente consiga mostrar que todo o trabalho que a gente faz dentro da instituição, com desfecho, ligando para o paciente, entrando em contato. A gente tem instituições, por exemplo, que trabalham com a Aishon, né, por exemplo, o modelo mais próximo que eu tenho. Então, assim, entrando em contato ali nesse período de Covid, por exemplo, 3 dias depois da alta, 7 dias, 28 dias, 3 meses, quer dizer, com essa preocupação, né? E às vezes o paciente até estranha, né? No sentido de, mas por que estão me ligando? Eu estou bem, né? Por que ainda estão me ligando? Né? E aí, às vezes, ele também não entende porque, assim, em que momento ele foi envolvido nisso, né? Olha, nós vamos entrar em contato com o senhor por um período de até 3 anos, até 5 anos, e isso é importante para nós porque a sua opinião, ela vai nos ajudar. Né? A formação, por exemplo, dos conselhos consultivos, isso é fundamental. Eu acho que qualquer instituição pode começar um modelo de conselho consultivo com aqueles familiares, aqueles pacientes, né? E muitos até falam, Ricardo, tem que ser crítico. Eu digo, crítico no sentido positivo. É tão importante ser crítico. Crítico construtivo, mas é importante porque nessa mesa do conselho consultivo é o start, né? Então, ali nós vamos ter representantes da instituição, representantes de liderança, representantes da linha de frente, representantes da alta gestão, e nós vamos ter representantes familiares, pacientes. Então, nós vamos ouvir os dois lados da moeda, né? Sim. Tudo tem dois lados da moeda, né? Então, se a gente quiser fazer um verdadeiro modelo de saúde baseado em valor, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Isso mesmo. Então, vamos ouvir mais o nosso paciente e seus familiares e as equipes, né? Estão todas envolvidas no cuidado desse paciente. Ricardo, eu acho que eu queria agradecer deixamos um gostinho de quero mais, né? Pelo jeito. Eu queria só agradecer o Milton, Okzak. Nossa, que privilégio o Milton aqui com a gente. Nossa, Milton, muito obrigado. Gratidão também. E privilégio nosso, professor. Muito obrigado aí. Parabéns pela palestra. Um grande estudioso aí também. Vamos juntos montar aí o nosso curso aí. Muito obrigado. Combinado. Muito obrigado. Vocês estão de prova, hein, gente? Obrigado, doutor Milton, pela presença e pela oportunidade que nos foi dada. Desculpe, eu cheguei atrasado porque eu estava numa outra reunião lá na Universidade APM, tá? Que legal. Mas deu para mim aprender bastante. Parabéns aí pela organização, parabéns aí, professor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Milton. Acho que, Ricardo, você queria as palavras finais? Eu só queria, antes de finalizar, só queria deixar um recado. Eu acho que deve ter alguém de Rio Preto aqui, do pessoal de Rio Preto, né? Rio Preto.
pessoal de Rio Preto está fazendo um trabalho maravilhoso. Já foi, inclusive, me contataram esses dias. A gente tem um médico à frente, doutor Alexandre, à frente aí de um projeto, trabalhando, está na fase de coletar dados, como eu falo, sem dados a gente não é nada, né? Então, está na fase de coletar dados e um número muito grande de dados sobre Covid, os pacientes que foram atendidos na rede, né, no hospital de base em Rio Preto, e a ideia é transformar isso agora, né, numa forma de que chegue até a Aishan e que a gente consiga trazer esses primeiros modelos aí de resultados nacionais, né, assim como outras instituições também estão fazendo. Então, para dizer que, assim, dá para fazer, né, vamos ir começando, né, e se juntar, dá para fazer. E agradecer, assim, pela oportunidade, agradecer a Rose pela amizade, pela parceria, pelos anos de parceria, agradecer a Márcia por todo o carinho, agradecer ao Cláudio por todo o apoio aí nesse período, né? E aos participantes, acredito que quem precisar dos meus contatos, acho que a Márcia fica à disposição aí com a apresentação também, os contatos, e a gente está à disposição para conversar, discutir, montar grupos. Eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais. Eu acho que essas nossas reuniões, lives, webinar, ele serve para isso, para que a gente troque informações. Eu também aprendo todos os dias um pouquinho com vocês e passo um pouquinho do que eu sei. Né? Obrigado, gratidão eterna. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Então, Ricardo, em nome do programa do CQH, agradecemos a sua presença, pela sua brilhante palestra. Eu acho que você deixou uma semente aqui, né, plantada, e irá crescer e muito. Eu acho que irá render muitos frutos essa sua apresentação, né? Eu acho que foi um momento de reflexão para todos, né? E muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, né? Agradecer a disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, Ricardo. Obrigada, tchau. Obrigado, Rose. Tchau, tchau.